Olá pessoal, já tem um tempinho, que a gente não vem aqui no nosso canal para mostrar como é que está o nosso plantio. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que está, depois daquele incêndio que a gente teve no final de 2023, a área foi se recuperando, a gente perdeu uma parte, mas o restante aqui vai dar para aproveitar e a gente pode observar como nessa árvore aqui atrás, que já está num tamanho muito bom, essa área aqui toda se recuperou bem e está se desenvolvendo aí, a gente está cuidando para recuperar esse tempo perdido, tudo que foi feito aí no incêndio. Então vou mostrar para vocês aí como é que está o nosso plantio e não esqueça aí de dar um joinha no nosso vídeo, ativar o sininho aí para receber sempre as novidades. Então aqui a gente observa uma sequência de árvores que se desenvolveram bem. Inclusive a gente vai ter que tirar algumas delas nesse próximo desbaste para que continue o desenvolvimento, que uma não interfira na outra. A gente pode ver aqui uma sequência dessas aqui, a gente vai ter que tirar pelo menos umas 3 árvores dessa sequência aqui. Aqui, como a gente pode observar, uma árvore que se desenvolveu bastante, tem pelo menos aqui uns 8 metros de altura, e o tronco dela já deve ter em torno de uns 60 centímetros de circunferência. Então, pelo que a gente tem acompanhado aqui, essa é uma das árvores que mais se desenvolveu. Então ela pode ser até selecionada para ficar aqui como uma matriz, para a gente retirar a semente dela, porque o desenvolvimento dela foi muito bom. Como a gente pode observar aqui, bem retilíneo, o fuste está mais ou menos aí com uns 4 a 5 metros de altura e bem aberto. Então é uma árvore muito bem selecionada dessa área aqui toda que a gente vai mostrar. Como eu falei aí, a gente pode acompanhar a qualidade e o bom desenvolvimento dela. Pode observar, onde que teve o incêndio, a casca da árvore, ela ressecou, e está sendo trocada agora por uma outra. Então elas estão se recuperando e a casca que foi queimada, ressecada, está sendo substituída. Aqui nessa área a gente percebe um desenvolvimento mais igual das árvores, então já tem um sombreamento bem grande, como a gente percebe aqui, e com isso acaba controlando o mato também, que o mato deixa de crescer nessas condições. Então as árvores aqui se desenvolveram bem nesse trecho, e a gente vai estar fazendo aí, como eu falei, o desbaste, para que elas permaneçam aí nesse crescimento. As que se desenvolveram menos vão sair para dar espaço para as outras árvores aí poderem se desenvolver mais. Então aqui é mais uma área aqui que a gente demonstra que o crescimento está sendo muito bom, o desenvolvimento. Aqui foi bem castigado pelo incêndio, essa área aqui, mas as árvores resistiram bem e, como a gente está vendo aí no vídeo, estão se recuperando, e o fuste, bastante folha, a área bem sombreada, bem interessante aí esse crescimento. É bem interessante a gente acompanhar aqui como o fuste ele se desenvolveu bem de todas as árvores, acaba ocorrendo um fechamento, e a luz não passa, a luz solar não passa, e aí o mato ele acaba não se desenvolvendo. Então, por um lado, é uma vantagem para a gente, que aqui a gente já não precisa ficar combatendo o mato. Por outro lado, a gente vai ter que fazer o desbaste, porque senão as árvores elas vão deixar de se desenvolver, que uma vai começar a afetar a outra, e aí você vai ter um desenvolvimento menor. Então vai ser importante nessa área aqui que a gente faça esse desbaste, para que as melhores árvores cresçam mais ainda e possam se desenvolver, chegar numa altura mais interessante. Então aqui, apesar de estar bem desenvolvido, bem fechado os fustes, eu vou ter que cortar para que entre um pouco mais de luz, que essas outras árvores que ficarem possam se desenvolver mais. Então, provavelmente daqui a 2, 3 meses a gente vai estar fazendo esse trabalho aí, e certamente a gente vai voltar aqui depois mostrar para vocês nesse local como que ficou depois desse desbaste. Então, continue nos acompanhando aí, mas eu vou mostrar mais ainda como é que está todo o desenvolvimento aqui. Vamos lá comigo. Já essa área aqui, se a gente observar, praticamente não tem
nenhuma árvore, né? Então foi muito afetado aqui, as árvores morreram e a gente percebe a diferença, né, na vegetação, como eu falei, né? Entra bastante luz, o capim, o mato acaba crescendo bastante e aí nos dá mais trabalho, né, para estar conduzindo aqui. Então essa área aqui ela está mais ou menos a uns 20 metros daquela que eu mostrei agora há pouco e a gente percebe a diferença, né, devido a essa falta de árvores aqui. Então esse trecho ele não teve recuperação, não teve brotação e acabou perdendo, né, para a gente essa área aqui, ela não vai ser aproveitada. Então a gente observa poucas árvores, né, e pouco desenvolvido também devido a esse, tanto a questão de não ter desenvolvido antes, né, já era uma área que não tinha desenvolvido tanto, e quando veio o incêndio, por ter umas árvores menores, elas acabaram não resistindo, diferente da outra área que a gente mostrou. Um dos cuidados que a gente tem que ter, mesmo depois das árvores, no tamanho que elas já estão, é em relação às formigas. Então aqui a gente observa um grande formigueiro, né, que a gente vem combatendo. E é importante porque se deixar, né, as formigas vão se desenvolvendo, vão atacando as folhas e prejudicando aí o crescimento das árvores. E aqui, interessante também estar mostrando, nessa área aqui onde que foi bem castigado, a gente teve uma brotação bem grande. Então a gente já observa, por exemplo, essa aqui, né, já é a brotação após o incêndio, aquela árvore ali também. Então nós deixamos 2 ou 3 brotos, né, nessa área aqui, para acompanhar, ver como é que vai ser o desenvolvimento. Então a gente observa que está desenvolvendo bem essa brotação e a árvore vem se recuperando para que a gente consiga, né, pelo menos não perder essa área toda aqui, não ter um prejuízo tão grande. Esse trecho aqui, ainda a gente não fez a desbrota, mas a gente consegue perceber, né, o diâmetro, né, desses brotos. Cresceram bastante, né, e grande quantidade. Então a gente percebe aqui, essa árvore aqui, por exemplo, a quantidade de broto. Então no centro foi o tronco que morreu no incêndio. Então os brotos a gente já consegue perceber que já estão até num diâmetro maior do que o tronco original. Então cresceu muito rápido. E acabou que a gente não desbrotou essa parte aqui. Então a gente já percebe aqui uma grande quantidade de brotos, né, de troncos já formados nessa planta aqui. Mais ao lado o outro com vários. Então está bem fechado aqui, só que o fuste muito baixo. Então a gente vai ter que fazer um trabalho aqui de recuperação. Aqui vai ser considerado como um novo plantio praticamente. Vão ter árvores até de boa qualidade vindo desse broto, porém num tamanho menor do que o restante do plantio, mas nós vamos conseguir recuperar. Vamos mostrando aqui mais algumas árvores, bastante tronco, desenvolvido. Então essa área aqui ela ficou bem diferente do restante. Então é uma área que a gente vai ter que trabalhar ela ainda, selecionar os troncos que são de melhor qualidade, como a gente vê aqui, troncos bem retilíneos que brotaram, e aí fazer um acompanhamento e vai ser uma idade diferente. Praticamente aqui vai ter uma diferença aí de 4 anos do primeiro plantio para essa área aqui, que essa foi a área que começou o incêndio, passou por aqui, então ela sofreu bastante, a perda de árvores foi bem grande, porém a brotação também foi bem grande. Então a gente vai recuperar esse trecho aqui, conduzindo esses brotos para que consiga ter árvores ainda de qualidade. Então aqui eu quero destacar, como eu falei, essa área toda, praticamente não ficou nenhuma árvore original, todas elas morreram, mas surgiram muitos brotos, que agora já estão aí. Esse aqui, por exemplo, tem 4 metros de altura. Então já são árvores jovens que a gente vai estar selecionando, deixando só uma aqui,
fazendo a poda do restante e fazendo a recuperação dessa área aqui. Então mesmo, né, com essa perda que a gente falou em torno de 30% de toda a área, eu creio que a gente consiga aqui recuperar mais ou menos uns 10 a 15%, né, ou praticamente a metade do que a gente perdeu somente nessa área de brotação aqui conduzindo. Então com isso a gente vai conseguir postergar um corte, né, cerca de 4 anos, do primeiro para esse segundo corte. Então essa área aqui vai ser uma área mais jovem que vai ser cortada bem depois daquela outra primeira que eu mostrei lá atrás. Então pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado aí desse acompanhamento, ver como é que está o nosso plantio, essa recuperação, tudo que a gente vem fazendo aqui. E logo mais a gente vai colocar mais vídeos, né, depois que a gente fizer o desbaste, depois acompanhar um pouquinho mais o crescimento. Então não esqueça aí de curtir o nosso vídeo aí, dar um joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para receber a notificação sempre que tiver novos vídeos. Obrigado aí e até a próxima.